Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. Como todas as semanas, a gente vem aqui passar alguns informes, alguns a título até de orientação para a população em geral, para evitar alguns transtornos que podem advir aí de algum tipo de prática ou de infração penal. Por exemplo, essas infrações penais que envolvem aí a adulteração de sinal identificador de veículo. Tem aportado nessa delegacia aqui em Nanuque algumas ocorrências relacionadas a esse tipo de situação, em que condutores, são abordados em veículos, principalmente motocicletas, e é detectado ali rompimento ou a quebra daquele lacre da placa antiga, o que pode resultar aí na suspeita de uma fraude ou de uma adulteração dessa placa de veículo, que tem gerado inclusive prisões em flagrante em que pessoas são conduzidas para a delegacia de polícia. Por que é uma prisão em flagrante? Porque existe esse crime no Código Penal, que é do artigo 311, que fala aí da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E também os transtornos que advêm aí de uma apreensão de um veículo nessa circunstância. Por exemplo, será solicitado pela autoridade policial a confecção de um laudo de vistoria para fazer a correta identificação desse veículo, e ficando constatado inclusive a intenção ou a prática de adulteração do veículo, da placa desse veículo, o autor poderá responder na justiça por esse crime. Mas a gente tem notado que em alguns casos trata-se apenas aí de mau uso ou de danificação aí por causa do tempo, de algumas placas de identificação de veículo. Então a gente orienta que os condutores, os proprietários dos veículos, façam uma análise da sua placa, do seu veículo, da motocicleta principalmente essas que são utilizadas para trabalho, que se houver um dano, um rompimento desse lacre ou desse arame, que ele procure então fazer a troca dessa placa para a nova placa Mercosul, para evitar aí esse tipo de transtorno. E a gente lembra e esclarece ainda que acontece bastante também a prática da adulteração de sinal aí por pessoas que têm a intenção realmente de esconder a origem do veículo. Então, nesses casos aí, é feita também essa prisão em flagrante de pessoas que às vezes estão utilizando veículos, produtos de furto e roubo. No entanto, a gente percebe que em alguns casos aí pode parecer que seja algum acidente que às vezes danificou essa placa. Então, que as pessoas fiquem atentas aos seus veículos, principalmente essas placas anteriores à Mercosul, que se tiver algum dano, se tiver algum rompimento de lacre, se perceber essa situação, que procure então fazer a troca dessa placa para evitar aí o transtorno durante uma fiscalização, porque os agentes de polícia, agentes de fiscalização que estarão conduzindo essas fiscalizações, naquele momento ele não vai ter como fazer o estudo para averiguar se trata ou não da intenção de adulterar o sinal desse veículo, Então, é bom que fiquem atentos para evitar esse tipo de transtorno. Então a gente esclarece que esse é um tipo de crime que existe no Código Penal, que trata lá do adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa da identificação veicular. É uma prática é um crime que é previsto no Código Penal e que tem uma pena aí de reclusão de 3 a 6 anos, além das multas administrativas também. Essa questão aqui da multa aqui, ela é judicial. Então a pessoa tem que ficar atenta para não incorrer nessa prática criminosa, porque a intenção da legislação é prevenir ou que as pessoas não façam de forma intencional para esconder a origem ilícita de um veículo. Mas pode acontecer de ter um dano aí a uma placa e a pessoa se enquadrar aí nesse tipo penal. Obviamente, se a pessoa respondendo na justiça, ela pode ser absolvida da prática desse tipo de crime, se tratar ou se ficar comprovada apenas aí a questão do rompimento por acidente ou por questão de um mau uso desse veículo, ou até mesmo por conta dos anos de trabalho desse veículo.